Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, professor Rafael aqui. E no vídeo de hoje eu vou responder uma pergunta que tá todo mundo me fazendo e eu não entendi muito bem de onde tá vindo, que é se o Enem de 2023 vai ser mais difícil ou ainda mais conteudista que os Enems anteriores. Mas antes de eu começar, deixa eu fazer uma propaganda já costumeira. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, considere se inscrever. Fazendo isso, você me ajuda na medida que meus vídeos chegam a mais pessoas e você se ajuda na medida em que ativando o sininho aqui embaixo você tem notificações em tempo real sempre que eu posto algum tipo de vídeo como esse. E não esquece de também deixar o seu like aí, caso esse vídeo te ajude a combater a ansiedade nesse pré-ENEM. Cara, vários de vocês com a proximidade do ENEM, agora que faltam um pouco menos de 2 meses, têm me perguntado lá no Instagram, @prof.rafael, nas caixinhas que eu deixo e mesmo no inbox lá do perfil, se o Enem de 2023 vai ser mais difícil que os Enems anteriores. Eu não entendo muito bem de onde surgiu essa pergunta e eu até imaginava que pudesse ser por conta do aumento do número de inscritos, mas não era, né? Um inscrito aqui do canal e que me segue lá no Instagram me falou de onde vem esse temor e depois eu conversei com vários alunos e eles me contaram o que eles estão pensando. Muitos deles lembram, né, que não são enemzeiros de primeira viagem, lembram que o banco de questões do INEP estava vazio, né? Ou seja, de que o Enem do ano passado já foi feito meio no improviso e que agora, com a troca do governo, a gente provavelmente, né, muito logicamente, porque não tem mais questão, vai ter um preenchimento do Banco Nacional de Itens. E as pessoas começaram a entender que, bom, soma troca de governo mais preenchimento do Banco Nacional de Itens, nós teríamos um Enem mais difícil. Ou como uma galera me pergunta nas caixinhas, um Enem mais conteudista. Isso é uma coisa muito bizarra de se dizer e eu já vou te explicar por quê. A prova do Enem ela é baseada em 2 documentos que dizem, como são as questões, que é o Guia Nacional de Elaboração de Itens, né, do INEP, e o outro item, que é a matriz de referência do Enem, também do INEP. Se o guia de elaboração de itens, ele diz como as questões vão ser, ou seja, diz que os textos têm que, né, servir para resposta, sobretudo em humanas e linguagens, como eu falo lá no meu curso, no plano do gabarito, sempre falo isso, e falo aqui no canal o tempo todo. Por outro lado, né, a matriz de referência do Enem ela determina as habilidades, ou seja, os conteúdos e conceitos que vão ser cobrados dentro da prova. E isso vale para matemática, humanas, natureza, linguagens e também, obviamente, para redação, que tem um manual, né, obviamente, próprio, que não é a matriz de referência, mas é o manual de redação do Enem. Esses documentos, entra governo, sai governo, não mudam, ou seja, os documentos seguem os mesmos. Portanto, a prova, ela segue a mesma, mesmo com um pouco mais de competição, e a gente já discutiu isso em um outro vídeo aqui do canal, se o Enem ia ser mais concorrido ou não. Na prática, o que a gente tem é um Enem igual, ou seja, um Enem que, inclusive, na sua confecção, independe do governo, ou independe de quem está no poder, ou independe, inclusive, de se tem ou não preenchimento do Banco Nacional de Itens. Porque essas questões, uma vez feitas, elas são testadas 10 vezes, em 10 critérios diferentes, para saber se essas questões estão adequadas ao tempo de prova, ao TRI, se estão no nível que a gente chama de nível do padrão Brasil, ou seja, as questões se encaixem ali na régua do TRI entre fáceis, médias e difíceis para cada um dos grupos ali de proficiência. A prova do Enem, portanto, ela tem uma série de mecanismos de controle que são muito complexos e que, portanto, impedem que a sua dificuldade oscile muito. É muito simples. Uma prova do Enem pode, muito provavelmente, ser um pouco mais difícil do que a outra. Basta você ver as notas máximas e mínimas históricas de cada uma das áreas. Se você reparar, vou pedir para minha editora botar aqui em algum lugar da tela, as notas mínimas e máximas dos últimos Enems, que ela conseguia encontrar aí no Google. Se você reparar, cada uma das áreas tem uma nota maior ou menor. Isso significa dizer, portanto, que quanto maior é a nota máxima, de acordo com o padrão Brasil e de acordo com a TRI, essa prova foi mais difícil, ou seja, se a nota máxima é menor, a prova, consequentemente, teve mais itens que valeram menos e, portanto, foram itens mais fáceis, né? No geral, falando de maneira muito vulgar. Só que você percebe, obviamente, que essa diferença não é muito grande. Ela oscila aí, sei lá, em humanas, que é o que eu acompanho mais, porque esse é um canal de humanas, entre 15 pontos, 20 pontos, no máximo, né? E muitas vezes, inclusive, quando você tem uma questão que mesmo no teste ela é aprovada, só que na hora da prova ela é muito errada, essa questão acaba não sendo levada em consideração de acordo com a TRI.
Ano passado a gente teve uma questão de geologia, por exemplo, que foi descartada, né, da prova de ciências humanas, né? Só 44 questões valeram ponto. Em natureza, salvo engano, foram 4 questões descartadas, a maioria de química. Então, assim, a prova do Enem ela é feita, inclusive, mesmo que quando você tem uma questão que por algum motivo escapa aos testes que o governo faz, aos testes que o INEP faz, né, que é uma autarquia do governo. Quando ela escapa a esses testes, ela é peneirada no TRI, ou seja, na prática, ela acaba não contando para nota. Então, mesmo que você erre aquela questão ou acerte ela ao acaso, ela não vai afetar o seu concurso. Só as questões que estiverem dentro do padrão regular da prova estarão valendo para nota. Isso independentemente de quantas questões sejam, né? Ano passado, por exemplo, a gente em natureza teve 41 questões só que valeram para nota. Inclusive, isso fez com que o TRI se elevasse muito, né? Pessoas, sei lá, acertando 20 questões ficaram com uma nota bem alta se comparada com a série histórica. Então, nesse sentido, se você está com medo de que a prova do Enem seja mais difícil do que a dos anos anteriores, você não deve ter esse medo, porque na prática, essa prova ela vai seguir o mesmo padrão de sempre. Não acredite em pessoas que estão aí no Instagram falando que a prova vai se alterar, que ela vai ser mais conteudista, que ela vai ser uma prova em que os textos não vão servir para nada. Está tudo previsto nos documentos que eu coloquei. Eu vou deixar no link aqui na descrição para que você mesmo, né, leia esses documentos e chegue à sua conclusão, tá? Então você dá Ctrl F no guia de elaboração de itens e coloca a palavra texto e vai dando Enter aí, né? Até ele aparecer lá a frase em que ele diz que o texto base deve servir para a resolução da questão. Vai lá na matriz de referência e vê os conceitos que são cobrados. Então, em humanas, por exemplo, né, que é o meu caso aí, patrimônio, memória, manifestações culturais, Estado-nação. Ou seja, de fato, você tem uma prova que vai seguir o mesmo padrão. Então, o melhor a se fazer, caso você ainda não tenha feito, é de fato conseguir fazer provas antigas, sobretudo as mais próximas, né, de 2017 até 2022, que são do último preenchimento do Banco Nacional de Itens. E se você quer entender, né, agora que você já se convenceu que essa prova não vai mudar tanto, né, e que essas mudanças elas são previsíveis, você consegue notar esse padrão. Se você quer avançar em ciências humanas, eu tenho uma excelente notícia para você. Estou aberto às inscrições para o meu curso, meu treinamento, o Plano do Gabarito, que já levou 2.100 pessoas aos mais de 40 acertos na prova de Ciências Humanas do Enem. A gente está introduzindo essa semana 2 simulados inéditos, sobretudo para você que quer entender o padrão da prova e conseguir chegar aos 40 acertos e que está empacado, está estagnado aí nessa barreira dos 30, 25, 22, 21 acertos e que não consegue evoluir. A gente não vai tratar de conteúdo nesse curso, a gente vai tratar de padrão de prova e como é que você faz para atender a cada uma dessas questões que se repetem, como eu falei para vocês, de acordo com os documentos oficiais, ano após ano, prova após prova. Se você quiser, é o primeiro link aqui da descrição, clica e vem conhecer o plano, tá? Na página tem depoimentos, tem como o curso funciona, o que você vai encontrar lá, enfim, para você não entrar desavisado, né, e já poder fazer os 2 simulados, poder acessar o nosso grupo de Telegram, né, com a nossa equipe de monitoria, enfim, para você de fato conseguir aí ter uma excelente prova de humanas do Enem. Bom, espero que esse vídeo tenha deixado você mais tranquilo, essa era a intenção do vídeo, falar a verdade, né, sem aqueles clickbaits de bom, ai meu Deus, o Enem vai ficar mais difícil, meu Deus, ou me ouça, né? Não, fica tranquilo, o Enem vai seguir o mesmo nível, tá? O mesmo padrão, em que inclusive em algumas áreas, como eu acabei de falar em humanas, é bastante previsível, mas é matemática, natureza, muita gente aí fala dos diferentes padrões, né? Cada um na sua área aí de conhecimento. Então, se você gostou desse vídeo, eu peço que você deixe o seu like aí, e se você continua perdido sobre como estudar, se você quer de fato criar uma rotina bacana para estudar, eu vou deixar um vídeo aqui do lado, na tela final, em que eu te ensino como é que você faz nesses 2 próximos meses aí para conseguir montar uma rotina campeã de estudos e conseguir sair aí desse limbo que você tá e conseguir evoluir muito a sua nota. Ainda dá tempo de você conseguir fazer o Enem de 2023 e conseguir a tua aprovação. Então é isso, galera. Um forte abraço para os senhores e para as senhoritas e a gente se vê na próxima.